Voltar a falar agora do Atlético Paranaense, as mudanças que estão aí para serem confirmadas de forma oficial. A Nádia Mauad está conosco por telefone, direto lá de Curitiba, e vai trazer um pouco mais de detalhes a respeito do Paulo Autuori se transformando em diretor e o Eduardo Batista sendo o novo técnico do Atlético Paranaense. Você tem ideia do porquê isso aconteceu imediatamente, Nádia? Era uma previsão de que as coisas se modificassem só a partir do final da temporada? O que apressou, de certa forma? Você tem essa informação, essas mudanças aí no futebol do Atlético? Boa tarde, bem-vinda mais uma vez ao Seleção, Nádia. Boa tarde, Jorge. Boa tarde a todos. Bom, primeiro, não era segredo para ninguém que o Paulo Autuori, desde o ano passado, desde que assumiu o Atlético, ele disse que queria deixar de lado as 4 linhas e virar diretor de futebol. Planejava isso para o final do ano passado, mas foi convencido pela diretoria, já que o Atlético tinha conseguido a vaga Libertadores, para seguir como treinador. Existia um planejamento para que ele virasse um diretor no final desse ano, mas esse planejamento foi antecipado. Eu conversei com pessoas ligadas ao Atlético, a coletiva só será no final da tarde, mas o que eu pude apurar foi o seguinte: Paulo Autuori, junto com a diretoria, mas partiu muito mais do Paulo Autuori, achou um momento oportuno, já que o Atlético só joga a Libertadores, as oitavas de final. O primeiro jogo é a partir do dia 4 de julho, ele acredita que esse é um bom momento para ser feita essa troca, ele deixando o cargo de treinador e o Eduardo Batista, assumindo. Ele, inclusive, ligou para o Eduardo Batista, fez o convite, conversou com ele, explicou como será toda essa situação. Paulo Autuori será uma espécie de chefe da comissão técnica, um manager, um diretor, e o Eduardo Batista, junto com a comissão técnica do Atlético, comanda a equipe. Mas, pelo que eu apurei, foi isso. O Atlético, junto com o Paulo Autuori, muito mais partindo do Autuori, achou esse momento oportuno, já que o Atlético só joga pela Libertadores no dia 4 de julho. Viu, Jader? Então, confirmando, o próprio Autuori teria conversado já com o Eduardo, que deu o sinal positivo para que as coisas avançassem, né? Exatamente. O Paulo Autuori, desde que ele chegou ao Atlético, ele ganhou uma espécie de carta branca da diretoria do clube. Ele que ajudou a contratar jogadores, ligou, por exemplo, para o Grafite, para o Carlos Alberto, ele ajuda muito na questão da programação, planejamento. Ele já vinha fazendo esse trabalho de manager dentro do Atlético, acumulando essa função de treinador. Então, ele fez o contato com o Eduardo Batista, gosta do trabalho dele, assim como o Atlético acredita que é um treinador que se encaixa no perfil do clube, e chamou o Eduardo Batista, que já está aqui em Curitiba e deve ser apresentado no final da tarde como novo treinador. Além disso, o Atlético também ficou receoso, pelo que eu apurei conversando com essas pessoas ligadas ao clube, que o futebol é muito rápido, né? Que outra equipe viesse atrás do Eduardo Batista, então eles acharam que esse era o momento ideal para ser feita essa troca, mas mais explicações sobre essa mudança, que pelo menos hoje pegou a gente de surpresa, mas não é uma surpresa essa mudança, pegou pelo momento, né, escolhido. Aí a gente deve ter mais detalhes, tanto do Paulo Autuori, quanto do Eduardo Batista, e também do presidente Mário Celso Petralha, que é o presidente do Conselho Deliberativo, que vai participar dessa entrevista coletiva hoje no final da tarde, lá na Arena da Baixada, viu, Jader? Certo, Nádia. Obrigado pelas suas informações, então. Bom trabalho, porque o final da terça-feira promete aí, então, no Atlético e em Curitiba. Obrigado, Nádia. Promete. Um beijo, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, obrigado. Pois é, Eduardo Batista... Essa questão do momento eu achei bem inteligente, porque ele vai ter aí uma transição relativamente fácil. O Autuori já confia no trabalho dele, tem uma relação, obviamente, já ligou para conversar. Eu acho que esse período de transição vai ser mais tranquilo para o Eduardo. Saiu numa situação meio estranha do Palmeiras e vai ter mais de um mês aí para dar uma acertada no time já com um pouco da cara dele. Para a Libertadores vai ter um mês aí para trabalhar relativamente com tranquilidade para jogar essas oitavas de final da Libertadores. Pelo momento, assim, eu achei essa questão do espaço de tempo agora, eu achei legal. É o melhor momento, tirando o momento certo. O momento certo é fazer isso no começo da temporada. Dezembro, né? Dezembro, já acertar isso aí. Agora, no meio de uma competição, não é o ideal. Acho a ideia um pouco estranha. Mas, de fato, já que vai se fazer, agora é a hora. O futebol apresenta muitas coisas. O futebol brasileiro apresenta umas coisas muito interessantes, né? Depois do Petkovic contratar o Petkovic para técnico, o Paulo Autuori provavelmente teve que se demitir para poder contratar. Será que o Autuori
tinha essa motivação para seguir esse período de mais 5, 6 meses? Tá parecendo que não, sabe? Aquela coisa assim, ó, deu para mim... Ele estava numa situação confortável agora. Ele classificou o time na Libertadores num grupo muito difícil, que talvez... assim, logicamente o plano era classificar. Mas ele sempre se colocou como o patinho feio do grupo. Então, justamente, tinha uma chance real e grande até disso não acontecer. E ele acabou conseguindo, ficou numa situação confortável, vai fazer essa transição sem tanta cobrança da torcida, porque a torcida está... Será? Não sei, eu acho que sim. Será? Eu não sei. Olha, o torcedor do Atlético... Em relação à Libertadores, por exemplo... Sim, o time está classificado, ele não está, mesmo que tenha uns tropeços... Mas se o Atlético for eliminado na próxima fase da Libertadores, no primeiro mata-mata... Eu não vou nem longe, Lofredo. Eu estou pensando no Campeonato Brasileiro. O Atlético já tomou 2 pancadas. Dureza, hein? Sim. Dureza. Então, eu não vou nem... Eu não estou nem pensando em Libertadores. O Atlético precisa responder agora. O Eduardo tem que chegar e o pneu está sendo trocado e o carro está andando. Não, a realidade do Atlético hoje é tentar sair daquela... Não, mas até agora o Atlético estava disputando os jogos do Brasileiro truncado com a Libertadores. Agora pode ser que isso mude, né? Pode ser que não. Mas são 2 pancadas, você toma 8 gols em 2 jogos claro, em casa. Você não tem a referência mais da sua casa. Talvez tenha acelerado um pouco a ideia do... Será que não? Então, é melhor eu sair antes que eu tenha que sair. Não sei, a gente não sabe. O buraco pode ficar sem fundo? Vamos aguardar. Pode ser pelo conforto da classificação da Libertadores ou pelo jeito de uma mexida com o negócio brasileiro. As coisas vão se encaixando e vão entrando. Tomei 2 sapecadas, classifiquei o time para a Libertadores, quero ser manager, quero trabalhar em outra área do futebol. O aproveitamento é razoável. Um ano, 2 meses e 15 dias. Então, mas o que me parece que existe lá em Curitiba, no Atlético, é um encantamento com o Paulo Autori, né? Tem um colega nosso que esteve lá e não me autorizou a dizer, então não vou dizer quem é, mas ele disse que há um encantamento com a competência do Paulo, a forma como o Paulo trabalha. Então, é um profissional que tem esse perfil, né, para ser diretor, para ser um chefe de uma comissão técnica. Por mim, tudo certo. Agora, o ideal seria que fosse feito em janeiro. E o ideal também é saber se ele vai seguir essa carreira mesmo ou se é momentâneo. Porque não é bacana, não é legal, é ruim para o profissional. O profissional ficar, não, agora eu sou dirigente, não, agora eu sou técnico, não, agora eu sou dirigente de novo. Quem ninguém sabe. Um tempo foi o Luxemburgo, uma época ele ficou meio nessa... Não sabia onde é que ele preferia encontrar... Talvez aí ele tenha se perdido, talvez, não sei se perdeu, mas talvez ali... A gente tem um exemplo hoje de um profissional que parece que resolveu de fato, eu não sou mais treinador, minha função agora é diretor, Antônio Lopes, né? Sim. No Botafogo. Aliás, está fazendo muito excelente trabalho. Então, o Antônio Lopes parece que decidiu de vez. Eu não quero mais treinar, deixa eu ficar aqui comandando e tal. Pouca gente fala dele, né? Ele faz um trabalho excelente. Muito competente. Muito bom. E se a gente for avaliar Eduardo Batista, o que pode acrescentar para o Atlético Paranaense? Dentro dessa questão até que a Nádia trouxe, né? É um técnico que tem o perfil, né, para o clube e tal. A única coisa que eu achei engraçada da história é: vamos pegar o Eduardo Batista agora, porque pode ser que um outro time pegue, como se fosse assim, o Rinus Mitchell. Acabamos de contratar o maior técnico da história do futebol, não podíamos perder a oportunidade, tínhamos que executar nosso plano agora porque ele estava disponível no mercado. O Eduardo Batista é um técnico iniciante, promissor, pode vir a ser um técnico tão bom quanto foi e é o pai. Mas ainda é um técnico iniciante. Pode ser que dê certo no Atlético, porque ele é um cara trabalhador, é um cara dedicado, tem potencial, mas eu não consegui entender toda essa... Precisamos agir imediatamente, pois está à disposição no mercado o Eduardo Batista. É um técnico hoje como vários outros. Tem algumas situações do futebol que eu acho que o treinador talvez peque por excesso de conhecimento e pela vontade de colocar o que ele pensa em prática e acaba atropelando algumas etapas. Vou exemplificar. O Eduardo Batista assumiu o time da Rádio CBN Globo? Não, moleza. Ganhando ou perdendo, a gente já sabe que o time é muito ruim
Porque não tem problema nenhum com isso. Ele vai lá, assina. Quem não conseguir de bom, tá bom. Né? Joga a camisa, quem tiver sóbrio pega a camisa e joga. Beleza. Cai em todas as camisas no chão. Brincadeira com os colegas e tal, né? Mas assim, os colegas. pra jogar bola, são fraquíssimos. Mas enfim, eu também sou e segue. Mas na latinha, são ótimos, campeões. Muito bons. Que é pra isso que eles estão lá, exatamente. Né? Mas enfim, aí o Eduardo chega no Palmeiras campeão e chega um jeito de jogar completamente diferente da ideia dele. A ideia dele é uma ideia que os jovenzinhos gostam muito, que é aquela marcação mais ajustada, as linhas de 4, 4-1, 4-1, um time pensando mais o jogo, com a bola, trabalhando a bola. Logo na segunda ou terceira coletiva, o Dudu fala assim, eu gosto, eu preferia o jeito anterior. Uma coisa, gente, é o que você tem de ideia para aquele elenco. Outra coisa é o momento em que esse elenco está. Então, assim, existia e existe na torcida do Palmeiras uma idolatria pelo Cuca. Então, talvez se ele tivesse negociado isso um pouco com o elenco, falar, olha, vamos manter muita coisa que funcionou e aos poucos, depois do carimbo, né, o dou fé, aquele dedinho do cartório, talvez de um paulista ou de uma eliminação nos pênaltis, uma coisa menos traumática que foi aquele 3-0, ele pudesse ir mudando as coisas, fazendo as coisas do jeito dele, né? Então, assim, quebrar isso de uma vez é muito complicado. Por isso que acho que a escolha do Eduardo para o Atlético pode dar certo, porque ele chega já com o amparo daquele que estava no campo. Está numa situação confortável, né? Necessariamente, talvez não tenha que fazer tantas mudanças táticas como tentou fazer no Palmeiras. Talvez nem possa. Talvez nem possa, por causa do elenco. Não, né? porque o chefe dele é que deixou desse jeito. Mas, por exemplo, a defesa ele vai ter que arrumar. Porque o chefe dele deixou a defesa daquele jeito. O time não se defende bem. Aí tem que o Atlético perdeu aquela coisa A essência, né? É verdade. Né? Hoje é o contrário, o Atlético ganha fora e em casa se complica, exato. Entendeu? Então, assim, talvez possa encaixar mesmo a ideia dele. Uma coisa que nem sempre, cara, a gente consegue. Às vezes eu penso milhares de coisas para falar aqui, chega aqui, muda a pauta, mudou Totalmente. tudo. Você não fala aquilo que você estava programado para falar, ou tenha estudado para falar, as coisas mudam. O treinador, na minha visão, poderia fazer a mesma coisa, né? Falar, pô, vamos devagar aqui, né? Com o meu jeito, com as coisas que eu penso. Aquilo que eu pensei não dá para executar agora. E acho que o Rogério está sentindo isso também, nesse momento. Mas você sabe que para o próprio profissional que trabalha como técnico no futebol brasileiro, essa maluquice toda de você, num dia, você está no Palmeiras com tudo aquilo que aconteceu, o turbilhão de coisas que vieram à tona, né, e que não deram certo, não funcionaram. Aí, qual é o período de saída do Eduardo? 3 semanas? 4 semanas? Pro Palmeiras? O Cuca assumiu na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O Cuca assumiu na terça, o jogo contra o Vasco foi no domingo. Então nós temos o quê? 2 semanas? Não completou 3. Tá. Então em 2 semanas o Eduardo, a poeira não baixou. Isso. Certamente chegou as coisas não baixou. 5 de maio foi a data do Eduardo ou do Cuca assumindo? Dia 4 o Eduardo saiu, então hoje é dia 23, nós temos 21 dias, 3 semanas. Pronto. Rapaz, a cabeça do ele não conseguiu. Eu duvido que o cara, de uma hora para outra, acabou, não tomando o Palmeiras. Aí você cai numa outra realidade. Que é ruim, né? O cara precisa entender o que aconteceu também, isso, né? É isso. Não é questão de mérito, na minha mão. E se avalia também. É um período que você tem, poxa vida, o que deu errado, o que eu posso fazer para melhorar, o que deu certo. Vou dar esse tempinho para mim. Mas não, a máquina está ligada, o moedor está acelerado, a gente sabe que aqui é assim. São moídos completamente. O Brasil é uma fábrica de moer técnico, né? Exatamente. Porque não tem o carimbo. O dou fé. O campeão. E você se coloca nessa. O carimbo, quer dizer, são 3 ou 4 por ano. Mas sem ele, Lofredo, é duro. E precisa estar no mercado. Mas o carimbo é importante. Não estou desqualificando, não. Eu só estou dizendo que sem ele, sem ele é difícil fazer avaliação se o cara é bom ou ruim. Sim. Entendeu?
Ah, o cara fez um monte, não ganhou nada. Até porque, não tem carimbo, até porque é o que eu falei. 15 anos de bom trabalho sem nenhum carimbo, pode rever que não é um bom trabalho. Depende, se não é um clube grande, se é um clube médio, se o cara consegue resultados excelentes para aquele clube. Sim. Esse tipo de análise, a meu ver, que deveria vir em primeiro plano. Naturalmente, o diferente vai ganhar e vai ter o carimbo, né? Agora, analisar o cara porque ele faz bons trabalhos e não ganha, depende, né? Depende onde o cara tirou um time de uma situação. Não, mas isso é um carimbo. Era o último e bota numa Libertadores. Sim, é outro carimbo. Isso também é um carimbo. Todo mundo sabe. Aquele técnico que pegou um time que não tinha condição de chegar e chegou, ou aquele técnico que tirou um time que ia cair e levou ele lá no meio do apagador de incêndio. É carimbo também. É o carimbo de bombeiro, né? Pá! Temos uma entrevista do Douglas Santana, que é o coordenador, Douglas Santos, perdão, que é o coordenador médico do Fluminense, falando sobre o Sornosa, né, que vai precisar passar por uma intervenção cirúrgica.